Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Engolido pelo céu. Mas quem é o andarilho, a peça desgovernada, aquele que não faz sentido? Vislumbro suas implicações, e o mundo se abre para mim. Eu recuo. Impossível. Será? Extraído do diagrama, Salmo dos Milagres da Parede Oeste. Parágrafo 8. Nota de adrotagia. Será que isso se refere a Miraíse? Ela não disse se consegue abrir o portão? Indagou Dalinar enquanto marchava rumo à tenda de comando. A chuva golpeava o chão ao redor, tão densa que não era mais possível diferenciar rajadas trazidas pelo vento sob o brilho forte das lâmpadas fabriais de Navani. Já havia passado da hora de procurar abrigo. Não, Luminobre, disse Petit, o carregador de pontes. Mas ela insistiu que não podemos encarar o que está vindo em nossa direção. Duas gran-tormentas. Como pode haver duas? Indagou Navani. Ela usava um manto pesado, mas estava completamente ensopada de qualquer modo, seu guarda-chuva levado pelo vento muito tempo atrás. Royan caminhava do outro lado de Dalinar, sua barba e bigode escorridos com a água. Eu não sei, Luminosa, disse Petit. Mas foi isso que ela disse. Uma gran-tormenta é algo mais. Ela a chamou de tempestade eterna, acha que vai colidir conosco aqui. Dalinar pensou, franzindo a testa. A tenda de comando estava bem à frente. Lá dentro, ele falaria com seus comandantes de campo e... A tenda de comando tremeu, então soltou-se com um golpe do vento. Arrastando cordas e estacas, passou voando por Dalinar, quase perto o bastante para tocá-la. Dalinar praguejou enquanto a luz de uma dúzia de lâmpadas, anteriormente contidas na tenda, foi lançada sobre o platô. Escribas e soldados se espalharam, tentando agarrar mapas e folhas de papel enquanto a chuva e o vento os levavam. Raios! Exclamou Dalinar, dando as costas à poderosa ventania. Preciso de uma atualização. Senhor! O comandante Kael, chefe do comando de campo, trotou até ele, seguido por sua esposa, Apara. As roupas de Kael encontravam-se na maior parte secas, mas isso estava mudando rápido. Aladar venceu no platô dele. Apara estava agora mesmo compondo uma mensagem para o senhor. É mesmo? Que o Todo-Poderoso abençoasse aquele homem. Ele havia conseguido. Sim, senhor, disse Kael, precisando gritar contra a chuva e o vento. O grão-príncipe Aladar relatou que os parchindianos cantantes nem relutavam, só se deixavam abater. O resto da formação dele se desfez e fugiu. Mesmo perdendo no platô de Royan, nós ganhamos o dia. Não parece, gritou Dalinar em resposta. Há apenas poucos minutos, a chuva estava leve. A situação estava piorando rápido. Envie imediatamente ordens para Aladar, para meu filho e para o general Cal. Há um platô a sudeste, perfeitamente redondo. Quero que todas as nossas forças se movam, prepararmos para a tempestade que está chegando. Sim, senhor. Kael fez uma saudação, o punho sobre o casaco. Com a outra mão, contudo, ele apontou por cima do ombro de Dalinar. Senhor, já viu aquilo? Ele se virou, olhando para o oeste. Clarões de luz vermelha, relâmpagos cruzando o céu em repetidos estrondos. O próprio céu parecia espasmar, como se algo estivesse se formando ali, girando em uma enorme célula de tempestade que parecia se expandir rapidamente. Todo-Poderoso nos céus! Sussurrou Navani. Ali perto, outra tenda tremeu, suas estacas se soltando. Deixa as tendas, Kael, disse Dalinar.
faça com que todos se mexam. Agora. Navani, vá até a luminosa Shallan. Ajude-a, se puder. O oficial afastou-se de pronto e começou a gritar ordens. Navani foi com ele, desaparecendo na noite, e um esquadrão de soldados correu atrás dela para protegê-la. E eu, Dalinar? Perguntou Roion. Vamos precisar que você assuma o comando dos seus homens e leve-os para um lugar seguro, disse Dalinar. Se é que tal lugar existe. Aquela tenda próxima se sacudiu novamente. Dalinar franziu o senho. Não parecia estar se movendo com o vento. E aquilo eram gritos? Adolin atravessou o tecido da tenda e deslizou de costas pelas pedras, a armadura vazando luz. Adolin! Gritou Dalinar, correndo até seu filho. O jovem havia perdido vários segmentos da armadura e olhou para cima com dentes trincados, sangue escorrendo do nariz. Ele disse alguma coisa, mas as palavras se perderam na ventania. Sem elmo, sem o avambraço esquerdo, o peitoral rachado quase a ponto de se despedaçar, a perna direita exposta. Quem poderia ter feito tal coisa com um fractário? Dalinar soube imediatamente a resposta. Ele abraçou Adolin, mas olhou além da tenda caída, que tremulava na tormenta e se desprendeu enquanto um homem saía dela, brilhando com trilhas de luz das tempestades. Aqueles traços estrangeiros, roupas brancas coladas ao corpo devido à chuva, a cabeça calva baixada, sombras escondendo olhos que brilhavam com luz das tempestades. O homem que matou Gavilar. Suzette, o assassino de branco. Shallan estudava as inscrições na parede da câmara redonda, procurando desesperadamente alguma maneira de fazer o sacroportal funcionar. Tinha que funcionar. Precisava funcionar. Tudo isso está em Canto do Alvorecer, disse Nadara. Não consigo entender nada. Os cavaleiros radiantes são a chave. A espada de Renarin não deveria ter sido bastante? Qual é o padrão? Sussurrou ela. Disse Padrão. Talvez você não veja porque está perto demais? Como as planícies quebradas. Shallan hesitou, então se levantou e caminhou até o centro da sala, onde as representações dos cavaleiros radiantes e seus reinos se encontravam bem no meio. Luminobre Renarin? Chamou Inadara. Algum problema? O jovem príncipe havia caído de joelhos e estava encolhido junto da parede. Eu posso ver, respondeu Renarin em um tom febril, sua voz ecoando na câmara. Fervorosos que estavam estudando parte dos murais olharam para ele. Posso ver o futuro. Por quê? Por quê, Todo-Poderoso? Por que me amaldiçoou assim? Ele soltou um grito implorativo, então se levantou e pressionou alguma coisa contra a parede. Uma pedra? Onde ele a arrumou? Renarin agarrou a coisa com sua manopla e começou a escrever. Chocada, Shallan deu um passo na direção dele. Uma sequência de números? Apenas zeros. Chegou, sussurrou Renarin. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. Estamos mortos. Estamos mortos. Estamos mortos. Dalinar se ajoelhou sob um céu fraturado, segurando seu filho. A água da chuva lavava o sangue do rosto de Adolin, e o garoto piscou, atordoado devido à surra. Pai! Disse Adolin. O assassino avançava em silêncio, sem pressa aparente. O homem parecia deslizar pela chuva. Quando assumir o principado, filho, não deixe que o corrompam, disse Dalinar. Não jogue os jogos deles. Lidere. Não siga. Pai. Disse Adolin, os olhos entrando em foco. Dalinar se levantou. Adolin se pôs de quatro e tentou se levantar, mas o assassino havia quebrado uma de suas grevas, o que praticamente o impossibilitava de ficar de pé. O rapaz escorregou de volta para a poça d'água. Você foi bem instruído, Adolin, continuou Dalinar, os olhos naquele assassino. É um homem melhor do que eu. Eu sempre fui um tirano que teve que aprender a ser outra coisa. Mas você sempre foi um bom homem.
Lidérios, Adolin. Você deve uni-los. Pai. Dalinar se afastou de Adolin. Ali perto, escribas e ajudantes, capitães e soldados gritavam e corriam, tentando encontrar ordem no caos da tempestade. Eles seguiam a ordem de evacuação de Dalinar, e a maioria não havia notado ainda a figura de branco. O assassino parou a 10 passos de Dalinar. Roion, pálido e gaguejando, se afastou dos dois e começou a gritar. Assassino! Assassino! A chuva estava efetivamente diminuindo um pouco. Isso não trouxe muita esperança para Dalinar, não com aqueles relâmpagos rubros no horizonte. Seria um paredão se formando na frente de uma nova tempestade? Seus esforços de interromper os parchendianos haviam sido insuficientes. O homem chino não atacou. Estava diante de Dalinar, imóvel, sem expressão, a água escorrendo pelo rosto. Estranhamente calmo. Dalinar era muito mais alto e forte. Aquele homenzinho de branco, com sua pele pálida, parecia quase um garoto, um jovenzinho, em comparação. Atrás dele, os gritos de Roion se perderam na confusão. Contudo, a Ponte 4 correu para cercar Dalinar, lanças nas mãos. Dalinar acenou para que se afastassem. Não há nada que possam fazer aqui, rapazes. Deixem-me enfrentá-lo. 10 batimentos cardíacos. Por quê? Perguntou Dalinar ao assassino, que ainda estava parado sob a chuva. Por que matar meu irmão? Eles explicaram o raciocínio por trás das suas ordens. Sou Suzette, filho, Valano, disse o homem em tom áspero. Insincero de Shinovar. Eu faço o que meus mestres exigem, e não peço explicações. Dalinar reviu sua avaliação. O homem não estava calmo. Ele parecia sereno, mas, quando falava, era através de dentes cerrados, os olhos muito arregalados. Ele está louco, pensou Dalinar. Raios! Você não precisa fazer isso. Se é uma questão de pagamento. O pagamento que me é devido. Gritou o assassino, água de chuva respingando da sua cara e luz das tempestades emanando de seus lábios. 1 hora o receberei. Cada pedacinho. Vou me afogar nele, pisa pedras. Suzette estendeu a mão para o lado, espada fractal aparecendo. Então, com um movimento seco, quase de desprezo, como se estivesse apenas removendo um pedaço de gordura de um bife, ele avançou e brandiu a espada contra Dalinar. Dalinar aparou a espada dele com a própria, que apareceu na sua mão quando ele a ergueu. O assassino olhou apenas de relance para a arma de Dalinar, então sorriu, os lábios em uma linha fina, exibindo apenas uma sombra de dentes. Aquele sorriso ansioso, combinado com o olhar perturbado, era uma das coisas mais malignas que Dalinar já viu. Obrigado por estender minha agonia ao não morrer facilmente, disse o assassino. Ele deu um passo para trás e incendiou-se com luz branca. Então atacou Dalinar novamente, com uma velocidade inumana. Adolin praguejou, livrando-se do atordoamento. Raios, sua cabeça doía. Ele abateu com força quando o assassino o jogou no chão. Seu pai estava lutando com Suzette. Que o Todo-Poderoso o abençoasse por ter escutado a razão e se conectado com a espada daquele louco. Adolin cerrou os dentes e lutou para se levantar, algo que era difícil com uma greva quebrada. Embora a chuva estivesse cedendo, o céu permanecia escuro. A oeste, relâmpagos caíam como cataratas, quase constantemente. Ao mesmo tempo, o vento soprava do leste. Algo estava crescendo ali também, da origem. Isso era péssimo. Aquelas coisas que o pai me disse. Adolin cambaleou, quase caindo no chão, mas mãos apareceram para ajudá-lo. Ele olhou para o lado e viu aqueles 2 carregadores de antes, Scar e Drey, ajudando-o a se levantar. Vocês 2 vão ganhar um tormentoso aumento. Me ajudem a tirar essa armadura. Ele começou a remover freneticamente seções da armadura. A veste inteira estava tão surrada que era quase inútil. Metal retinia ali perto enquanto Dalinar lutava. Se ele pudesse aguentar mais um pouco, Adolin seria capaz de ajudar.
Ele não deixaria aquela criatura vencê-lo novamente. De novo, não. Ele deu uma olhada no que Dalinar estava fazendo e parou, as mãos nas alças da placa peitoral. Seu pai. Seu pai se movia lindamente. Dalinar não lutava pela sua vida. Sua vida não era sua há anos. Ele lutava por Gavilar. Lutava como gostaria de ter feito anos atrás, pela chance que havia perdido. Naquele momento entre as tempestades, quando a chuva se aquietou e os ventos enchiam os pulmões para soprar, ele dançou com o matador de reis, e de algum modo conseguiu se defender. O assassino se movia como uma sombra. Seus passos pareciam rápidos demais para serem humanos. Quando ele saltava, praticamente voava. Ele brandia sua espada fractal como lampejos de um raio, e ocasionalmente estendia a outra mão, como se estivesse tentando agarrar Dalinar. Recordando-se do seu encontro anterior, Dalinar reconheceu que aquela era a mais perigosa das armas de Suzette. Toda vez, Dalinar conseguiu girar sua espada e afastar o assassino. O homem atacava de diferentes direções, mas Dalinar não pensava. Pensamentos podiam se misturar, desorientando a mente. Seus instintos sabiam o que fazer. Abaixar-se quando Suzette saltava sobre sua cabeça. Dar um passo para trás, evitando um ataque que teria cortado sua espinha. Atacar, forçando o assassino a recuar. 3 passos rápidos para trás, a espada erguida em defesa, atacar a palma do assassino se ele tentasse tocá-lo. Funcionou. Durante aquele breve momento, ele lutou com a criatura. A Ponte 4 permaneceu na retaguarda, como havia comandado. Eles só teriam atrapalhado. Ele sobrevivia. Mas não vencia. Por fim, Dalinar se desviou de um ataque, mas foi incapaz de se mover rápido bastante. O assassino se aproximou e acertou um soco no seu flanco. As costelas de Dalinar se quebraram. Ele grunhiu, cambaleando, quase caindo. Brandiu sua espada contra Suzette, fazendo com que o homem se afastasse, mas isso não importava. O estrago estava feito. Ele caiu de joelhos, quase incapaz de permanecer erguido devido à dor. Naquele instante, soube a verdade que sempre deveria ter sabido. Se eu tivesse estado lá naquela noite, desperto em vez de bêbado e adormecido, Gavilar ainda assim teria morrido. Eu não poderia ter vencido essa criatura. Não consigo vencê-la agora, e não teria conseguido naquela época. Eu não poderia tê-lo salvado. Isso trouxe-lhe paz, e Dalinar finalmente pôde colocar no chão aquele rochedo que vinha carregando há mais de 6 anos. O assassino se aproximou ameaçadoramente, brilhando com a terrível luz das tempestades, mas uma figura lançou-se sobre ele por trás. Dalinar esperava que fosse Adolin, talvez um dos carregadores. Em vez disso, era Roion. Adolin jogou longe o último pedaço da armadura e foi correndo atrás do seu pai. Não era tarde demais. Dalinar estava ajoelhado diante do assassino, derrotado, mas não morto. Adolin gritou, se aproximando, e uma figura inesperada saltou dos destroços de uma tenda. O grão-príncipe Roion, estranhamente segurando uma espada lateral e liderando uma pequena força de soldados, avançou contra o assassino. Ratos teriam mais chance lutando contra um demônio do abismo. Adolin mal teve tempo de gritar enquanto o assassino, movendo-se com uma velocidade ofuscante, girava e cortava a lâmina da espada de Roion. Suzette estendeu a mão e acertou o peito de Roion, que disparou pelos ares, deixando um rastro de luz das tempestades. Ele gritou enquanto o céu o engolia. Ele durou mais tempo do que seus homens. O assassino se lançou entre eles, habilmente evitando as lanças e movendo-se com uma graça insólita. Uma dúzia de soldados caiu em um instante, os olhos queimados. Adolin saltou sobre um dos corpos que desabava. Raios! Ainda ouvia Roion gritando lá em cima em algum lugar. Adolin atacou o assassino, mas a criatura girou e desviou a espada fractal com um golpe. O assassino estava sorrindo.
Ele não falava, muito embora a luz das tempestades vazasse entre seus dentes. Adolin tentou a postura da fumaça, atacando com uma sequência rápida. O assassino silenciosamente desviou os golpes, sem se abalar. Adolin se concentrou, duelando o melhor que podia, mas era uma criança diante daquela coisa. Royon, ainda gritando, despencou do céu e atingiu o chão com um barulho úmido e repulsivo. Uma olhada rápida para seu cadáver fez Adolin entender que o grão-príncipe nunca mais se levantaria. Praguejou e se lançou sobre o assassino, mas uma lona tremulante, que o assassino tocou de leve ao passar, saltou para cima dele. O monstro podia comandar objetos inanimados. Adolin cortou a lona e então saltou para frente a fim de atacá-lo. E não encontrou nada para combater. Se abaixe. Ele se jogou no chão enquanto algo passava sobre sua cabeça. O assassino voando pelo ar. A sibilante espada fractal de Suzette errou a cabeça de Adolin por centímetros. Adolin rolou e ficou de joelhos, ofegante. Como? O que ele podia fazer? Você não pode vencê-lo, pensou Adolin. Nada pode vencê-lo. O assassino pousou com leveza. Adolin se levantou e percebeu que estava acompanhado. Uma dúzia de carregadores entrou em formação ao redor dele. Scar, no comando, olhou para Adolin e assentiu. Bons homens. Eles haviam visto a queda de Royon e ainda assim se juntaram a ele. Adolin levantou sua espada fractal e notou que, perto dali, seu pai havia conseguido ficar de pé. Outro pequeno grupo de carregadores o rodeou, e ele permitiu. Ele e Adolin haviam duelado e perdido. Sua única chance agora era um ataque em massa. Ali perto, gritos ecoaram. O general Cal e uma grande força de ataque de soldados, julgando pelo estandarte que se aproximava. Não havia tempo. O assassino estava no platô molhado entre a pequena tropa de Dalinar e a de Adolin, a cabeça baixa. Lanternas azuis caídas forneciam luz. O céu estava tão negro quanto a noite, exceto quando rompido pelo relâmpago vermelho. Atacar e cercar um fractário. Esperar um golpe de sorte. Era a única maneira. Adolin assentiu para Dalinar. Seu pai assentiu de volta com um ar sombrio. Ele sabia. Ele sabia que não havia como vencer aquela coisa. Lidérios, Adolin. Você deve uni-los. Adolin gritou, avançando com a espada na mão, os homens correndo com ele. Dalinar avançou também, mais lentamente, um braço cruzado no peito. Raios, o homem mal podia caminhar. Suzette levantou subitamente a cabeça, o rosto desprovido de qualquer emoção. Enquanto eles se aproximavam, ele saltou, disparando para o céu. Os olhos de Adolin o seguiram. Certamente não tinham feito com que fugisse. O assassino girou no ar, então caiu de volta no chão, brilhando como um cometa. Adolin mal aparou um golpe da espada, a força dele era incrível e o jogou para trás. O assassino girou, e um par de carregadores caiu com olhos queimando. Outros perderam as pontas das lanças quando tentaram perfurá-lo. O assassino se libertou da pressão dos corpos, deixando um rastro de sangue de um par de ferimentos. Feridas essas que se fecharam diante dos olhos de Adolin, o sangramento parando. Era como Kaladin havia dito. Com uma sensação horrível, Adolin percebeu quão pequena havia sido sua probabilidade de vencer. O assassino lançou-se contra Dalinar, que veio na retaguarda do ataque. O soldado envelhecido levantou sua espada, como para indicar respeito, então investiu uma vez. Um ataque. Essa era a maneira de partir. Pai! Sussurrou Adolin. O assassino aparou o golpe, então pôs a mão contra o peito de Dalinar. O grão-príncipe, subitamente brilhando, disparou rumo ao céu escuro. Ele não gritou. O platô ficou em silêncio. Alguns carregadores sustentavam seus amigos feridos. Outros se voltaram para o assassino, entrando em uma formação de lanceiros, com um ar desesperado. O assassino baixou a espada, então começou a se afastar. Canalha! Cuspiu Adolin, correndo atrás dele. Canalha!
Ele mal enxergava devido às lágrimas. O assassino parou, então apontou a arma na direção de Adolin, que cambaleou até parar. Raios, sua cabeça estava doendo. Está acabado, sussurrou o assassino. Eu terminei. Ele deu as costas a Adolin e continuou se afastando. Terminou, é a danação. Adolin levantou a espada fractal sobre a cabeça. O assassino girou e aparou a arma com tanta força com a própria espada que Adolin distintamente ouviu algo se quebrar no seu pulso. Sua espada caiu dos seus dedos, desaparecendo. O assassino estendeu a mão. As juntas dos dedos atingindo Adolin no peito, e ele arfou, o ar subitamente escapando da sua garganta. Desnorteado, ele caiu de joelhos. Suponho que possa matar mais um por conta própria, rosnou o assassino. Então arreganhou os dentes cerrados em um sorriso terrível, os olhos arregalados. Como se estivesse em agonia. Arquejando, Adolin aguardou o golpe. Ele olhou para o céu. Pai, sinto muito. Eu. O que era aquilo? Ele piscou ao identificar algo brilhando no ar, descendo devagar, como uma folha. Uma figura. Um homem. Dalinar. O grão-príncipe caía lentamente, como se não pesasse mais do que uma nuvem. Luz branca fluía do seu corpo em rastros brilhantes. Ali perto, carregadores murmuravam, soldados gritavam, apontando. Adolin hesitou, certo de que estava delirando. Mas não, era Dalinar. Como? Um dos próprios arautos, descendo dos salões tranquilinos. O assassino olhou, então cambaleou para trás, a boca aberta em uma expressão de horror. Não! Não! E então, como uma estrela cadente, uma fulgurante bola de luz e movimento desceu na frente de Dalinar. Ela se chocou com o chão, emitindo um anel de luz das tempestades como fumaça branca. No centro, uma figura de azul havia pousado com uma das mãos no chão de pedra, a outra brandindo uma resplandecente espada fractal. Seus olhos ardiam com uma luz que, de algum modo, fazia a luz do assassino parecer fosca em comparação. Vestia o uniforme de um carregador de pontes e trazia os glifos de escravidão na testa. O reverberante anel de luz nebulosa desapareceu, exceto por um enorme glifo, de formato semelhante a uma espada, que permaneceu por um breve momento antes de se desfazer. Você o mandou para o céu para morrer, assassino, disse Kaladin, luz das tempestades fumegando dos seus lábios. Mas o céu e os ventos são meus. Eu os reivindico, assim como reivindico agora a sua vida. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.